Olá, queridos, graça e paz. Muito bom falar com vocês aqui em mais um discipulado, mais um momento muito especial que o Senhor tem trazido aos nossos corações grandes direções, grandes revelações daquilo que é a Sua palavra em nós. Amém? E uma das coisas que eu tenho pedido sempre ao Senhor é o que está registrado em Efésios 1, 17, 18, que haja em nós um espírito de sabedoria e revelação, para que saibamos a esperança, do nosso chamado em Cristo Jesus. Esse é um desafio muito grande. Essa é uma batalha que nós temos que, todos os dias, em altar de busca, trazer isso para as nossas vidas cotidianas. E nós estamos aqui, excepcionalmente, alguns irmãos não estão aqui conosco nesse discipulado, porque nós estamos fazendo algumas mudanças. Então, o que vai acontecer? Quais mudanças vão acontecer? Na terça-feira à noite, nós estaremos com um Connect, que era às 8h30 da manhã, agora será às 19h30, ok? Então esse é o nosso discipulado, vamos dizer assim, o último na terça-feira, e provavelmente nós vamos começar na segunda-feira, Vamos antecipar um dia o nosso discipulado, então você pode se organizar, para participar conosco de uma forma muito especial. Amém? E também, excepcionalmente, mesmo que nós vamos nos organizar dessa maneira, nós estamos saindo em uma viagem missionária. Nós estaremos indo para alguns países africanos agora, a partir do dia 16 e 17, Sairemos dia 16 daqui, mais 17 lá de Guarulhos. Estaremos indo em 4 países, que é a Etiópia, Somália, depois da Somália, Sudão, e depois do Sudão, Quênia. Então nós vamos nesses 4 países. Você pode deixar aí o seu comentário, agora, deixar aí a sua manifestação de oração, porque eu creio que vai ser muito importante a sua participação na intercessão conosco nesses dias. Amém? Então, Deus tem feito maravilhas entre nós esses dias, tem sido muito especial mesmo. Amém? E nós estamos aqui nesse discipulado para falar exatamente sobre isso, sobre confins da terra. Amém? A importância dos confins da terra e por que nós fazemos o que fazemos, por que nós vamos nesses países de crise humanitária, de crise religiosa, crises financeiras, países em colapso, por que nós vamos nesses lugares? Amém? Então nós vamos comentar um pouco sobre isso, e você pode aí já ir comentando, deixando aí o seu like e participando de uma forma muito especial conosco. Amém? E aí eu quero começar conversando com você, pastores, obreiros, vocês que estão aí ligadinhos, você que vai participar, vendo depois também, não está ao vivo aí conosco. Eu quero começar com um texto aqui em Atos, que foi o registro do último momento de Jesus na terra e a última frase que ele fez. Qual foi a última frase que ele entoou, que ele falou aos discípulos? Você lembra? Qual é? Anote aí nos seus comentários, pode deixar aí anotadinho, tá? Qual foi a última frase? Confins da terra. Essa foi a última frase de Jesus. Atos 1:8, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. As últimas palavras dele. E que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí, falando isso, ele foi assunto ao céu, ele foi levado ao céu. Amém? Esse texto aqui, ele fala muito claro aos nossos corações sobre a nossa ordem ou o nosso chamado. Amém? E isso precisa ser ativado em nós. E a palavra de ativação, ela vai acontecer pelo Espírito Santo. É a primeira coisa que está falando aqui. Recebereis sobre vós a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos envolver de tal maneira que nós vamos compreender a batida do coração de Deus, né? Como o Senhor ama as nações, como que Ele ama os povos, principalmente os povos não alcançados. Amém? E a importância que Ele dá nisso. Então, o primeiro ponto é a virtude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então nós vamos receber uma virtude. O Espírito Santo vai fazer parte de nós. E aí nós temos uma responsabilidade. Entendeu isso? Uma responsabilidade com essa verdade. Ou seja, um encargo. Então, após o Espírito Santo, nós temos um encargo. E aí eu quero desafiar você a esse encargo. Eu sei que de repente vocês estão envolvidos em várias coisas, né? Correndo atrás de várias situações. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Então vamos para a palavra. Olha só, um pouquinho antes desse texto, os discípulos, Jesus estava explicando, ele passa cerca de 40 dias, né, sobre a terra, o versículo 3 fala, e Jesus estava explicando para eles, a respeito das últimas coisas ali, instruindo. Imagina você estar diante do Senhor e poder fazer qualquer pergunta para o Senhor, relevante. Eu não estou falando de qualquer pergunta no sentido de perguntas fúteis. Uma pergunta relevante. Imagina isso, Daniel. Você está diante de Jesus e você pode fazer uma pergunta para ele, ou algumas perguntas para ele. Quais as perguntas você faria? Imagina isso, irmãos. Isso é uma coisa estrondosa, fenomenal. Você está diante do autor e consumador da fé. Imagina isso. E você poder fazer uma ou mais perguntas para ele. Qual pergunta você faria? Aí nós vemos aqui que os discípulos estavam diante dele, né? E eles podendo fazer uma pergunta, podendo expressar uma pergunta ali, eles fazem a seguinte: pois, Senhor, o 6, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Olha só. Gente, então, falando de encargo, é possível que os seus olhos estejam tão no natural, é possível que os seus olhos estejam tão no temporal, no aqui, agora, nas suas necessidades. Nós estamos vendo uma igreja que ela olha para os próprios pés diariamente. O que significa isso? Uma igreja que idolatra suas necessidades. Uma igreja que ama as suas necessidades de tal maneira que ela não consegue, essa igreja não consegue ir além. Ela não consegue perceber o que está além. Meu Deus, isso é terrível, irmãos.
Nós estamos falando de encargo aqui, você precisa assumir esse encargo. Você precisa ter a convicção no seu coração do seu chamado no Senhor, mas eu não estou falando de chamado ministerial, não. Eu estou falando de chamado como filho. A primeira coisa, nós falamos aqui nos outros discipulados, 3 coisas. As 3 coisas, sabe, 3 discipulados, aliás, e as 2 coisas que o Senhor nos ativou foi, sabe, um lugar de relacionamento onde eu ligo o meu espírito, a minha alma, o meu corpo a Ele, de tal maneira que eu vou cumprir todo o meu chamado. A segunda coisa, então, é cumprir esse chamado. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas lhes serão acrescentadas. É assim que o Senhor fala. Mas se eu estou, sabe, correndo atrás da minha carreira, correndo atrás do meu relacionamento, correndo atrás, sabe, das minhas bênçãos, correndo atrás, eu estou invertendo a ordem do processo. É o contrário disso. Isso vai correr atrás de mim. A Bíblia fala que estas coisas nos serão acrescentadas. Amém? E essas coisas nos seguirão. É o contrário disso. Agora, se nós não percebermos isso, nós vamos fazer uma pergunta como essa aqui. Por quê? Porque eles estavam olhando a respeito do Império Romano, eles estavam olhando que eles eram colônia do Império Romano, eles estavam, sabe, eram nacionalistas buscando uma libertação política, uma libertação, sabe, de ser colônia, de ser... E o Senhor estava falando sobre uma vida de eternidade, o Senhor estava falando sobre algo superior. Então, por isso que eu quero começar falando de confins da terra, falando de encargo. O encargo vem pelo Espírito Santo na nossa vida, mas ele já está em nós. O reino dos céus está em nós e nós precisamos expandi-lo. Esse é o nosso desafio. Então, talvez você esteja fazendo as perguntas erradas. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo dessa maneira? Por que isso, sabe, não é porque, é para quê? O porquê gera questionamento, o para quê aponta destino. Amém? Então, o porquê que você está passando por isso? Porque o Senhor tem uma direção clara para o seu coração. Então você está diante do Mestre. Você pode fazer qualquer pergunta. Aí você pergunta: Senhor, o Senhor vai me dar um carro novo? Senhor, essa mulher que eu vou casar? Senhor, essa situação é o que vai ser assim? E o Senhor está falando com você sobre coisas eternas. Entende? Jesus estava instruindo eles sobre o reino eterno, sobre coisas muito maiores do que isso. Entendeu? E aí, o Senhor repreende eles: olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que significa isso, sabe, nesse aspecto, né? Esse tempo, essas estações, sabe, está falando de um lugar, uma duração de tempo, ou um espaço de tempo, ou um período, ou uma extensão, uma quantidade, uma medida, uma duração, que tem a ver com o kairós de Deus, tem a ver com a vontade do Pai, tem a ver com aquilo que é o tempo de Deus na nossa vida, sabe? Esse kairós aqui refere-se, sabe, a acontecimentos especiais que vão ocorrendo durante um período de tempo no Cronos, mas é muito mais do que isso. Talvez você ainda não despertou, sabe, para missões, talvez você ainda não despertou para os confins da terra, porque o seu coração está tão ligado aqui no temporal, que você não vai entender nada do atemporal, você não vai entender nada sobre reino, você não vai entender nada sobre, sabe, a eternidade. E isso é terrível para nós, irmãos. O Senhor já diz na sua palavra: se nós cremos ou se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens.
Então nós temos que cuidar disso. Falando de encargo, é você ter, sabe, uma certeza no seu coração de que você é filho e precisa cuidar das coisas do seu pai. Amém? Esse é o ponto do encargo. Coloque isso no seu coração. Entendeu, Josué? O encargo é a consciência de filho e a manifestação do serviço do filho. Amém? Então nós temos que cuidar disso no nosso coração. Aí nós vamos para a palavra de Deus e o Senhor continua falando aqui conosco. Então vocês vão receber esse encargo pelo Espírito Santo. Amém? Pronto. E ser-me-eis testemunhas. A palavra grega aqui para testemunhas é martúrio, ou seja, aquele que testifica com a própria vida. E aí eu não estou falando testificar com a própria vida só no sentido de morte e vida, não. Eu estou falando principalmente no sentido de testemunho. Amém? De caráter. Então como que eu vou, sabe, abnegar da minha vida e vou para algum vilarejo, seja aqui no Brasil, alguma comunidade, sabe, alguma região do Brasil ou das nações. Porque tem povos não alcançados aqui. Sabia? Aqui mesmo em Trindade, sabia disso, Daniel? Tem um povo não alcançado. Entre os ciganos, entende? Entre bairros aqui que pessoas ali não conhecem Jesus. Então é um povo não alcançado. Amém? Tem pelo menos 6 povos não alcançados no Brasil. Ok? 6. São eles os surdos. Há um povo não alcançado entre os surdos. Outro povo, os ciganos. Tem vários não alcançados. Os quilombolas. Vários não alcançados também. Povos ali no sertão nordestino, nos rincões nordestinos, tem um povo lá que nunca ouviu falar de Jesus, são também povos não alcançados. Imigrantes, há vários imigrantes aqui no Brasil, de várias, principalmente da América Latina, que tem muito imigrante, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus também, e eu acho que está faltando um desses povos, são 6 que eu falei. Imigrantes, quilombolas, ribeirinhos. Entre os ribeirinhos há vários povos não alcançados também. Né? Então, seja nos indígenas, seja nos ribeirinhos, seja, sabe, nos quilombolas, seja na comunidade de surdos do Brasil, seja onde você, sabe, tem uma aptidão melhor, você tem uma identificação melhor, você precisa se levantar e ser testemunha. Então a segunda coisa é ser testemunha, e ser testemunha viva, testemunha com seu caráter, testemunha com a sua vida. Não é testemunha de um pregador que sai pregando, mas aí quando você olha a vida dele, não condiz. Não é esse tipo de testemunho. Então você precisa guardar o seu coração no Senhor para cumprir esse propósito, ser essa testemunha. E aí eu gosto muito de citar, e sempre vou citar aqui, para você firmar isso. Quando o Senhor diz em João 15,16, não fostes vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A palavra ali, fruto, ela está no singular, por quê? Porque ela não representa as obras, ela representa o caráter, a essência de Cristo em nós. Então, eu devo dar o fruto. Por quê? Porque o capítulo 15 de João começa falando de Jesus sendo a videira. Amém? E aí, ele sendo a videira, nós somos os galhos. Então, a seiva passa da videira para os galhos. Ou seja, de Jesus para nós. Ou seja, o caráter de Cristo em nós. Então, nós vamos manifestar isso na nossa conduta, no nosso caráter diário. Vocês estão entendendo isso?
Então, ser martúrio ou ser testemunha é você testificar com a sua vida em Cristo Jesus. Pronto. E aí continua o texto. Tanto em... Aí, esse ponto, esse terceiro ponto é muito importante. Bem, esse terceiro ponto ele vai marcar. Então, o primeiro ponto que nós falamos é o encargo. É você discernir, né, a consciência de filho e a manifestação como filho. Segundo ponto é ser testemunha. Terceiro ponto é tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O tanto em quer dizer que você está na sua Jerusalém. A sua Jerusalém é onde você reside, né? Então é a cidade onde você está, ok? Sei que cada um de vocês está num lugar diferente. Nós estamos aqui em Trindade. Você está aí em Goiânia, Rio Verde, Maranhão, enfim, tem várias cidades de vários estados do Brasil. Ok. Então, você começa na sua Jerusalém. Amém? Primeiro eles deveriam ficar em Jerusalém. Eles receberiam do alto o poder e seriam testemunhas, tanto em, ou seja, Jerusalém primeiro, sua cidade. Depois, Judéia. Jerusalém, Judéia. Judéia seria onde? Seriam os outros estados da confederação. Amém? Alguns falam outras cidades, mas eu creio que a Judéia tem a ver com outros estados da confederação brasileira. Então, essa é a sua Judéia. São os lugares que você deve ir, né? Anunciar o evangelho também. Depois, Samaria. Samaria, nós cremos que seriam os outros países à nossa volta. Amém? Samaria também pode ser um lugar cultural diferente do seu. Então há várias Samarias aqui no Brasil mesmo, porque aqui é um rincão de imigrantes. Então tem pessoas de várias partes do mundo aqui, características diferentes, né, de pensamento, de cultura. Então os samaritanos, eles eram considerados um povo indouto, ou um povo mestiço, um povo de uma religião pagã, não eram considerados pelos judeus. E o Senhor está dizendo para os judeus aqui, porque ele começa pregando para os judeus, entendeu, José? E ele está dizendo para os judeus ali, olha, vocês devem ir entre os samaritanos também. Ou seja, vocês vão ter que quebrar essa cultura errada de que, porque existia um consenso entre os judeus de que o samaritano era um povo mestiço e um povo impuro, um povo não considerado entre eles, né? Porque eles eram judeus que se casaram com as nações ali da região, né, de Samaria. Então, os samaritanos foram considerados impuros e mestiços, né, e não dignos. Um outro problema que existia também entre eles, entre os samaritanos, era que eles, em um determinado momento lá, né, a história conta, né, entre o período chamado interbíblico, né, entre o período secessionista dos profetas ali, até chegar no Novo Testamento, houve várias guerras. E uma dessas guerras foram a dos Macabeus. E depois dessa guerra dos Macabeus, disse a história que um dos samaritanos pegou e tentou entrar dentro do templo e jogar ossos humanos, né, no intuito de profanar o templo. E aí isso era como se jogasse uma bomba no templo, né? Isso gerou um ódio mortal entre os judeus e os samaritanos. E eles fizeram um pacto, os judeus fizeram um pacto de todos os dias. A primeira coisa que os judeus deveriam fazer ao levantar era agradecer a Deus e em seguida levantar a mão para o lado de Samaria e amaldiçoar os samaritanos, né? Tal era o ódio entre eles. Agora, o que o Senhor está dizendo aqui? Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em
Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, é o quebrar também da barreira cultural. Aí você, por exemplo, nós já fomos em tribos ali na África que as pessoas ficam nuas. Então você vai ter que lidar com isso. Primeiro lidar internamente, né? Se você tem alguma dificuldade ou sofre de alguma dificuldade com relação à moralidade ou à imoralidade na sua vida, então tem que estar sarado, e depois você vai vencer essa barreira cultural também de certos tipos de alimentação, de certos tipos de vestimentas, né? Um livro que vai te ajudar bastante a compreender isso, né? Esse fator cultural, se chama O Fator Melquisedeque. Depois, se você quiser, leia esse livro, vai te ajudar bastante, ok? Então, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pronto. Então os confins da terra são os rincões do mundo, onde ninguém vai, onde as pessoas não têm interesse em ir. E aí, irmãos, meu Deus, pensa nisso aqui, sabe? Pensa nisso. Quantas vidas estão, por exemplo, vamos falar da Somália, onde nós estamos indo. Quantas vidas nunca ouviram falar de Jesus, nem sabem quem é Jesus. E o triste, sabe o que é? Que nós chegamos lá e a gente chega geralmente com algumas camisetas, né, da seleção brasileira, e eles amam o Brasil, eles amam a seleção brasileira. E aí eles sabem o nome dos jogadores, às vezes, Daniel, eu nem sei o nome dos jogadores, ele fala, fulano de tal, ciclano, eu fico olhando assim, yes. Eu nem sei qual que é aquele jogador, mas eles sabem o nome do Ronaldinho, eles sabem o nome do Neymar, eles sabem o nome do Cristiano, não, Cristiano Ronaldo não é do Brasil não, né? Aquele outro lá, que é muito conhecido entre eles. Esses principais aí, eu não consigo nem lembrar o nome. E aí eles ficam, sabe, eles querem conversar conosco, eles acham que nós também somos jogadores, eles acham que todo brasileiro é jogador de futebol. Ih, rapaz, você tá lascado, que eu nem sei onde passou bola na minha vida, né? Mas nós estamos ali com uma verdade para aquele povo. E eles, às vezes, a gente discretamente, porque nós não podemos pregar em público, para vocês terem uma ideia, a gente compra a passagem de ida para a Somália. Nós não compramos ela de volta, porque eles não garantem a nossa volta. Aí, de repente, quando a gente está lá dentro da nação, a gente compra a passagem de volta, vai como se fosse no guichê mesmo, e compra a passagem para voltar. Né, se tiver tudo bem, se tiver tudo ok, né? Então, para entrar no país, a gente precisa contratar uma escolta, porque o governo não aceita pelo o nível, né, de violência, sequestro, né, e tentativa de morte. Por quê? Porque todo ocidental, a cultura deles lá, coloca como se todo ocidental fosse cristão. Então eles não acreditam que exista outras religiões, né, no Brasil ou no Ocidente, né, vamos dizer assim. Nós somos considerados ocidentais para eles, mesmo que somos latino-americanos. E aí somos alvos, né? Tanto de sequestro pelo Al-Shabaab, lá tem um grupo radical islâmico chamado Al-Shabaab, que eles se opõem ao governo e ao Ocidente. O governo eles desestabilizam porque eles querem implantar em toda a Somália a lei chamada Sharia, que é a lei de morte sumária, né? A guerra santa deles, né? E eles entram com muita força, com muita violência, sabe? E, irmãos, são povos não alcançados, né? Olha o que o Senhor diz aqui, deixa eu achar um texto aqui em Romanos,
sabe? Que Ele nos desafia, é o Senhor nos desafiando, sabe? E você deve compreender isso. É por isso que nós estamos falando de confins da terra aqui hoje. O tema hoje é exatamente esse, confins da terra, sabe? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, sabe, nos posicionar diante disso. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles precisam também conhecer essa verdade. É por isso, irmãos, que a batida do coração de Deus precisa estar no nosso coração. O Senhor sempre foi, Jesus foi um missionário, Ele se preocupou com missões, Ele, irmãos, se preocupou com as nações da terra, sabe? Quando o Senhor chamou Abraão, Abraão se preocupou com as nações da terra, Isaac se preocupou com as nações da terra, Jacó se preocupou com as nações da terra, e você deve também se preocupar com as nações da terra. Você não pode olhar só para a sua necessidade, para a necessidade da sua comunidade onde você está. Você tem que olhar tanto em, essa é a palavra, ou seja, ao mesmo tempo que aqui, lá também. E aí ele continua dizendo, como pois, o 14 de Romanos 10, como pois invocarão aquele que não creram? É uma pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha o tanto de pergunta aqui para nós. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, que anunciam as coisas boas. Então, irmãos, o Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade com os confins da terra. Somália é confins da terra, Coreia do Norte é confins da terra, Sudão é confins da terra, sabe? Pensem num país de grande conflito, confins da terra. São lugares, são rincões, sabe, que precisam ouvir sobre Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, como ouvirão, né? Como pregarão se não forem enviados? É por isso que nós estamos indo. Sabe, é por isso que há um desafio nos nossos corações de ir falar para esse povo que Jesus os ama. Um dia eu estava orando ali dentro da Somália, chorando por aquele povo, e o Senhor me deu uma palavra. Ele disse, os filhos da guerra e do ódio se transformarão nos filhos do amor e da esperança. Então nós temos que crer nisso. Irmãos, não é porque nós somos super-heróis, não. Não é porque nós amamos, sabe, nós queremos morrer. Não. Nós não queremos, sabe, se não for da vontade de Deus, irmãos, se não for a hora do Senhor, nós não somos suicidas, não. Mas uma coisa está no nosso coração, um sentido de obediência tão forte, tão poderoso. Um sentido de obediência tão violento em nós, que vai fazer com que os nossos corações não retrocedam desse lugar. Amém? Mas espera aí, são poucos missionários indo, como? E a Bíblia fala que o evangelho precisa ser pregado para todo mundo, para Jesus voltar, isso vai demorar. Não vai, você está enganado. Você está enganado. O texto ali, quando fala, você pode ler, que está falando o evangelho do reino. Sabe o que isso significa? Há um evangelho, preste atenção, há 3 evangelhos na Bíblia. Primeiro evangelho, eterno. Segundo evangelho, do reino. Terceiro evangelho, da graça. Nós estamos no evangelho da graça. Esse é o tempo da graça.
mas o evangelho eterno sempre existiu e ele continua existindo e ele vai continuar existindo depois da graça. O evangelho da graça, irmãos, foi a arca. É a arca, é a salvação, é a glória de Deus trazida para nós. Amém? O evangelho da graça é o período que o Senhor havia prometido em Gênesis 3,15. Deixe isso anotado na sua Bíblia aí. Gênesis 3,15 o Senhor havia prometido e ele cumpriu, foi isso que ele falou. Romanos 3, 26 fala sobre isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E 6,23 também fala sobre isso. Amém? Agora, aquele que viria, veio. A Bíblia fala em João 20,17, ele ressuscitou. E ele disse, olha, agora vocês são meus irmãos. Amém? Eu ainda não fui para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Aleluias! Isso é glorioso. Esse é o evangelho da graça. Esse é o período do evangelho da graça. Mas não se engane, existe o evangelho eterno desde a eternidade, desde antes do mundo ser mundo. Amém? Ele já existia e ele se manifesta. Como que ele vai se manifestar, o evangelho eterno? Ele se manifesta através do que foi criado, através da criação. Ele se manifesta através dos anjos. Amém? E ele se manifesta através das nossas orações nas vidas dessas pessoas. Então o evangelho eterno ele está acontecendo. Entendeu, Josué? Lá nas nações o evangelho eterno está acontecendo agora. Nós temos testemunho de muitos muçulmanos que Jesus visita eles em sonhos. Anjos têm visitado eles, aparecido para eles e falado do evangelho. A natureza manifesta esse evangelho. Amém? É o que diz aqui, ó, em Romanos, no capítulo 1, fala, tem outros textos também, mas eu vou deixar só esse para a sua meditação, sabe? Romanos capítulo 1, versículo 19. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que fiquem eles indesculpáveis. Amém? Portanto, o que, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu. Então aqui está falando do evangelho eterno. O evangelho eterno ele vai se manifestando de geração em geração. Amém? E ele se manifesta lá nas nações, ele está se manifestando. Amém? E essas pessoas vão conhecer através desse evangelho do reino. O evangelho do reino, irmãos, é quando se manifesta, sabe, e vai ser pregado. Preste atenção. Começa se manifestando aqui pelo evangelho eterno e depois do arrebatamento da igreja, sabe, do arrebatamento da igreja, a Bíblia fala que as testemunhas, as 144 mil, que são judeus, anjos, várias pessoas vão sair pelo mundo afora pregando o evangelho, no período que haverá uma grande tribulação aqui na terra, os 7 últimos anos. E o evangelho vai ser pregado. Amém? O evangelho eterno vai ser manifesto. Esse é o evangelho do reino que vai ser manifesto aqui. Então não se engane, o arrebatamento da igreja está próximo. Se prepare, mas se prepare também obedecendo ao Senhor, ministrando o evangelho da graça para as pessoas agora. Depois o evangelho do reino vai ser concluído, a obra do Senhor aqui na terra. Amém? Você está entendendo? Então não pegue esse versículo e fale, não, está longe, porque tem muita gente que não conhece sobre Jesus. Não, essas pessoas elas são indesculpáveis, porque o evangelho eterno está sendo manifesto na vida delas, o que podemos conhecer de Deus já está sendo manifesto, e o evangelho do reino, depois, sabe, do arrebatamento, ele vai ser manifesto aqui na terra. Então não é para esse tempo só, irmãos,
que não entenda que o evangelho da graça vai selar o evangelho sendo pregado para toda a criatura aqui. O evangelho do reino é que vai selar todas as criaturas conhecendo Jesus. Então não se fie nesse versículo. Então eu quero concluir aqui esse tema sobre o que nós estamos dizendo agora sobre confins da terra, sabe? É você manifestar, sabe? Manifestar Cristo nos confins, sabendo que Jesus conhecerá o coração do homem e esse homem também conhecerá a Jesus com todo o seu ser. E aí, concluindo essa parte, eu só quero deixar mais uma reflexão para nós. Então, esse é o terceiro ponto. E eu quero deixar um quarto ponto, que depois de Jesus, preste atenção nisso, depois de Paulo já ter sido bem sucedido em 3 viagens missionárias, várias igrejas plantadas em vários lugares do mundo, ele tem uma palavra de Deus. Então nós devemos sempre caminhar numa palavra do Senhor. Você não pode se firmar nas obras que você fez. O quanto você, sabe, quantas igrejas você fundou, quantos trabalhos você começou. Irmãos, nós temos 24 anos de ministério pastoral ininterrupto. 24 anos. O Senhor nos deu a graça e o privilégio de pregar o Evangelho em vários lugares, de abrir várias igrejas, sabe? Em vários lugares, em várias cidades. E nós construímos até igrejas, templos próprios em alguns lugares. E chegou um momento que o Senhor disse: olha, agora eu vou levar vocês para outro lugar e vocês vão continuar essa obra. Mas nós não abandonamos a obra que foi feita. Nós continuamos hoje como líderes de um ministério, né, pastoreando pastores ali, pastoreamos o ministério episcopal ali em Minas, né? E continuamos o trabalho crescendo, continua crescendo. Tem homens e mulheres de Deus, discípulos, filhos ali, que continuam aquela obra. Por que eu quero falar disso? Porque eu quero concluir com esse ponto. Sabe, a Bíblia diz aqui, no livro de Atos, no capítulo 20, sabe, versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, vos deixei de anunciar e ensinar publicamente essas coisas. Olha o momento que Paulo estava vivendo. Ele já tinha passado pela 3ª viagem missionária, aberto várias igrejas, aberto vários trabalhos, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não havia parado no meio das circunstâncias ruins, no meio dos problemas, no meio das crises, das escassez, das ciladas entre os judeus, sabe, dos apedrejamentos, dos espancamentos, das prisões. Ele não havia parado. Ele continuou testificando. Agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Irmãos, há um consenso entre os líderes, entre os pastores no nosso meio, de que tal obra é sua, você é o líder, você é que manda ali, é seu, é o seu patrimônio, é o seu espólio, sabe? E acontece até o que nós chamamos de nepotismo, porque aí eu acho que meu filho tem que ser o próximo,
da sucessão. É como se fosse um reinado. É como se fosse um patriarcado ali onde, sabe, eu impero. Deixa eu te dar uma palavra sobre isso. Não caia nessa cilada. Não vá para esse lugar. Essa obra é do Senhor. Esses discípulos são do Senhor. Esses filhos são do reino. Pertencem ao Pai. Amém? É tudo dele, por ele e para ele. Então o seu coração deve estar guardado no Senhor, sabendo que se a nuvem se levantar e mover, você deve mover. Amém? Você não pode ficar em cima, sabe, como se você fosse um rei num trono reinando, sabe? Não é o seu trono, não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Então guarde o seu coração disso. Na hora que o Senhor mandar você andar, você anda. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele havia já feito a terceira viagem, aberto várias igrejas, sabe, feito vários trabalhos ali. O Senhor disse para ele: agora movimenta, agora vá para Jerusalém. E olha, eu já te alerto que lá em Jerusalém vai ter cadeias e tribulações, você vai ser preso. Mas sou eu que estou te mandando. Amém, meu irmão? Então, na hora que Deus te mandar, sabe por que muitos não conseguem ir nos confins da terra? Ele até tem um encargo, ele até já sabe sobre ele sabe sobre confins da terra, ele sabe que ele deve ser enviado. Sabe por que ele não vai? Porque ele está numa zona de conforto, porque ele parou em um lugar e ele não quer se levantar. Por quê? Porque ele acha que é dele, ele acha que é o espólio dele. Então o Senhor está te desafiando a sair desse lugar e saber que o ministério foi recebido do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo testifica no seu espírito que é hora de você levantar acampamento e ir em frente. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, debaixo de uma palavra. Se o Senhor falar que nós devemos, se a nuvem mover, nós devemos mover também. Você entende isso? Então você tem que guardar o seu coração diante disso. E ele sabia, olha, mas em nada, o 24 ele termina dizendo assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra a minha carreira e o ministério recebido por Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém? Nós devemos pregar esse evangelho da graça, nós devemos anunciá-lo até que ele venha. Nós devemos estar em oração para que o evangelho o evangelho eterno seja manifesto em todos os corações, sobre toda a terra. Mas você não deve estar apegado. Não, eu construí aqui um patrimônio, nós temos aqui igrejas, nós temos aqui, sabe, institutos, nós temos aqui escolas, nós, olha só, temos chacras, olha o que o Senhor, agora é o momento de eu descansar. Não, irmão, você tem que estar em movimento. O Deus tem falado conosco. Esse ano, sabe, é um ano de velocidade, é um ano de movimento. Nós precisamos movimentar. Não é hora de você parar, não é hora de você descansar, não é hora de você, sabe, colocar a sua rede e pegar uma aguinha de coco e descansar. Não, pelo contrário. Recobre as suas forças e se levante e vai. Nós não podemos parar. O Senhor está nos chamando e nos desafiando a ir adiante nessa obra. Então eu quero concluir esse discipulado desafiando vocês a irem nos confins da terra, desafiando vocês a permanecerem inabaláveis. Amém? Com encargo, sendo testemunha, sabe? Entendendo sobre confins da terra, mas não se apegando também ao que você está fazendo. Tem missionários que ele fica 20 anos num campo missionário, mas não é porque Deus mandou ele ficar 20 anos ali. Deus falou que ele deveria ficar lá 3 anos, 5 anos, mas ele já está vindo. Por quê? Porque agora ele construiu uma estrutura e ele repousa sobre a estrutura. Deus está te desafiando a não repousar sobre a estrutura, mas a se levantar e repousar sobre a palavra que você foi chamado. E se a nuvem mover, é hora de você mover e ir adiante. Amém? Em nome de Jesus. Então permaneça firme, que Deus te conceda todas as vitórias e faça de você um instrumento vivo
seja na sua Jerusalém, na sua cidade, seja na sua Judéia, que são os outros estados da confederação, seja na sua Samaria, que são os outros países aqui em volta, ou a cultura é diferente, seja nos confins da terra, que é os rincões que ninguém quer ir, mas você vai colocar o seu coração dizendo: eis-me aqui, Senhor. Se for para o Senhor, para eu ir, eu irei, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, estejam orando. Durante um período de 20 dias pelo menos, nós não estaremos fazendo esse discipulado, mas vou deixar aqui um link de descrição aqui para você entrar no grupo de WhatsApp, que nós passaremos todas as informações da viagem, vídeos, fotos, informações de intercessões, para que você fique ligado nisso. E assim que nós voltarmos, nós não voltaremos na terça, mas na segunda-feira, eu creio que Deus vai dar toda a direção para nós. Às 20 horas nós vamos voltar, e aí eu aviso vocês. Fiquem com Deus, amo todos vocês, nos cubram em oração e vamos juntos aos confins da terra.